Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História, isso, História Geral. E olha que na última aula nós tivemos e falávamos sobre a guerra, a independência, nós tivemos sobre a descolonização da África e da Ásia, e na aula de hoje, aula 30.1, nós daremos continuidade nesse assunto sobre a descolonização do continente africano e asiático, parte 2, claro. E desde já eu peço que vocês abram o caderno, coloque a data da aula de hoje e depois o título dessa aula, tá certo? Para quando vocês forem fazer a prova, aí você tem todo o material que vocês anotaram, e, claro, puderam anotar, né? Porque eu vou estar explicando e vocês estão aí assistindo e procurando anotar tudo que for preciso, tá certo? Desde já, sintam-se abraçados por mim, nossos alunos aí campesinos, alunos quilombolas, nossos alunos indígenas da zona rural, da cidade também, e a você, professor, que faz essa ponte com nossos alunos, que está aí nos auxiliando, e com certeza você é a figura-chave desse nosso processo. Então, também sinta-se abraçado por mim e pelo professor Beto, que compartilha comigo essas aulas de história. Lembrando que esse ano vocês vão fazer a prova do Enem. Ei, começou hoje a inscrição do Enem. Aliás, começou ontem. Ontem começou. Já estão abertas as inscrições do Enem. Para vocês que não vão fazer o Enem, corram. Vá até uns dias aí. Presta atenção, tá bom? Segue na tela, vamos lá. A nossa aula 30.1 vai falar justamente sobre, continuando, deixa eu atualizar aqui o meu lápis. Aqui, tá ok, tá, meu amigo? Aula 30.1, ainda continuando sobre a independência dos países africanos e asiáticos, parte 2. E aqui eu tenho 5 subitens. Irei falar sobre as colônias britânicas, olha aí. Irei falar sobre a África do Sul, as colônias francesas, tanto africana e asiática, as colônias belgas, e as colônias portuguesas. Então, são 5 itens que eu irei abordar com vocês. Mas, desde já, é preciso que você, aluno, saiba analisar as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração o aspecto histórico e geográfico. Assim também tu tem que analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para as mudanças ou rupturas em processo de disputa pelo poder. E na última aula eu falava sobre a Frente de Libertação Nacional, aonde? Lá no Vietnã. Lembraram? Vietnã do Sul, que era comandado aí, que era voltado para o capitalismo, com capital em Saigon, Grande Ngo Dinh, tá certo? Bom, vejamos aí, aluno, nós temos a independência dos países da África e também na Ásia. Bom, observe que o grande líder ali, com os demais outros representantes, está com um mapa africano e com uma faca como se fosse uma pizza, né? Peraí, quem vai ganhar uma fatia de cada? Em outras palavras, quem vai ficar com determinado território? É como se fosse assim, dividir um território, um continente, dizendo assim, olha, você pode ficar com essa parte, eu vou ficar com essa outra parte, e o outro, é como se fosse uma pizza. Essa simbologia, essa imagem que nos traz a ideia de uma partilha, de divisão do continente, tanto africano como também asiático. E parece, quem que está dando as regras, né? Parece os alemães, a União Soviética, os russos, né? Ou até mesmo qualquer outro país que esteja à frente desse domínio. Vamos lá. Aí você observa os países que serão formados. Aluno, os países com essa tonalidade aqui serão
eles são antes de 1950. Então eu tenho aqui a África do Sul, a Suazilândia, aqui ó, também. Eu tenho aqui a Libéria, Saara Oriental, não seria, Saara Oriental não entra. Deixa eu até apagar para vocês não confundirem, tá bom? E aonde mais? Aqui, ó, a China, o Irã, Iraque, Jordânia, Arábia, Catar, Saudita, Iêmen do Norte, e assim vai indo. Bahrein, Índia, toda essa área aqui foi criada bem antes de 1950. Se vocês pegarem esse lilás aqui um pouco mais claro, é o Sudão, a Líbia, Marrocos, Omã, Vietnã, Camboja, Laos, Brunei, Malásia. Esses lilás, eles serão formados de 1950 a 1959, ou seja, 9 anos para a formação desses novos territórios. De 1960 a 1969, mais 9 anos, já são um pouco mais escuro. Nigéria, Argélia, Mali, Mauritânia, Chad, Nigéria, Niger, enfim, Tunísia, Senegal, essa parte que mais escura. Essa daqui, tá? Essa daqui é clarinha, essa aqui é um pouco mais escura. Agora, mais escura ainda é depois de 1970, que é Namíbia, Angola, Moçambique, e assim vai. Esse estado amarelão que vocês estão vendo aqui, é o estado não reconhecido internacionalmente. No caso aqui, a Saara Ocidental. Apenas um. E aí, por exemplo, quando você vê aqui os nomes atuais, Mianmar, Camboja, Sri Lanka, Benin, Burkina Faso, República Malgache, Tanzânia, Zimbábue, Bangladesh a partir de 71. Isso aqui é uma divisão muito bacana que dá para vocês entenderem como que tanto a África como a Ásia e a Oceania, eu tenho aqui a Oceania, eu tenho aqui a Ásia, eu tenho aqui a África, eu tenho 3 continentes, um próximo do outro. Como que eles se dividiram? Cara, são muitos países, para vocês verem, né? Muito mesmo. Avançamos, vamos lá. E aí eu trago essa imagem muito bacana, o continente africano, ó. Olha aí, pan-africanismo. Já temos aí, quando se fala assim, pan-africanismo, é uma forma de sair em defesa do continente africano. Ideologia que acredita na união dos povos de todos os países do continente africano. No sentido de lutar contra o preconceito racial e os problemas sociais também. Então, se você pegar ali todo o continente africano, eu vou fazer uma limpeza aqui para vocês, até bom porque eu vou voltar de vez em quando nesse mapa, que é bem bacana, para a gente estar sempre explicando a vocês. Eu vou limpar, e aí dá para a gente voltar sempre nele. Olha aqui, eu fiz tantos pingos aqui que agora tem que fazer isso aqui, ó. Pronto. Faltou algum pingo? Faltou um aqui. Tá, vamos lá então para a caneta. Então aqui eu tenho a África, tá bom? Aqui eu tenho a Ásia, tá bom? E aqui eu tenho a Oceania. A Oceania. Oceania. Tá. Aí você observa. Esse pan-africanismo é uma forma
de sair em defesa em prol de todos esses países africanos, ok? Então, boa parte dessa área aqui, ó, é africano. Os preconceitos em relação ao continente, preconceito racial e também social. Por isso que a causa em si era buscar uma autodefesa. Mas para isso, deveria sim haver essa união. É muito importante. A união desses países aqui, ó, africanos. Mas nem todo líder irá pensar dessa forma. Por que, professor? Interesses adversos. Os caras não vão, talvez, comungar da mesma ideia, certo? E por isso que o movimento em si não vai chegar a 100%. Pelo contrário. Fragiliza. Isso é fato, fragiliza. Vejamos. Vamos lá. A partir dessa ideologia, foi criado a Organização de Unidade Africana. Isso em 1963. A Organização da Unidade Africana, OUA, que tem sido divulgada e apoiada majoritariamente por afrodescendentes que vivem fora da África. Ou seja, se eu tenho uma comunidade de negros que moram na Europa, na América, ou em qualquer parte do mundo, acaba que eles se identificam com a origem, com o movimento, e isso acaba criando e tendo esse apoio. Quando se fala, é apoiado majoritariamente por afrodescendentes que vivem fora da África. Mas esse afrodescendente não seria da família daqueles que moram na África, mas por se identificar com a raça. Por isso que há uma defesa, há uma campanha. E isso acaba identificando a cultura, na verdade, desse povo. E aí, claro, o movimento cresce, ganha adeptos e, nesse caso, quando cria adeptos, ele acaba tendo que vamos lá. Na sequência, o que eu tenho aqui? Vejamos. Colônia Britânica. Nas regiões de colonização britânica. Agora sim, minha garota. Aqui vai. Mais uma volta. Ok. Vamos ver. Ok. Nas regiões de colonização britânica, os movimentos pela independência caracterizaram-se pela ruptura pacífica. A grande maioria. Preste atenção. Nas regiões de colonização britânica, os movimentos pela independência aconteceram de forma pacífica. A grande maioria. Quer ver como exemplo? Foram os casos de Gana, Nigéria, Serra Leoa e Gâmbia.
essas colônias, esses países africanos, eles eram dependentes da Inglaterra. E eles irão se tornar independentes de forma pacífica. Ah, professor, quer dizer então que não houve guerra? Bom, nesse caso não. Nesse caso não houve guerra. Certo? Vamos lá. Com isso, no Quênia, por exemplo, a emancipação política, ela foi procedida de conflitos violentos, conhecidos como Revolta dos Mau Mau. Olha aí. Revolta dos Mau Mau. Mau Mau é o Maurício, né? O professor Maurício é o Mau Mau. É? Devido à resistência da população, que era branca, que detinha aí 25% das terras mais férteis do país, aí, ó, eu tenho um grande líder, Mau Mau, aí, líder, liberdade para o movimento. Então, o Quênia, ele passa por essa emancipação, mas devido a esse conflito iminente, que vai ser conhecido como a revolta do Mau Mau. Tá certo? Bom, olha lá. A África do Sul, ela é muito bonita. Essa área aí, ela é bonita e rica também. Sabiam? Sua colonização teve início em 1652, quando representantes da Companhia Holandesa das Índias Orientais fundaram a cidade do Cabo. Olha que linda. Esse estádio foi feito agora para a Copa, né? Bonita. Ei, se fosse no Rio de Janeiro, isso aqui já estava sendo tomado como as favelas, né? Os caras tomaram a montanha. Observe que a montanha ficou isolada da população. Então, com certeza, há algum controle para não ser criado ali moradias no morro em si. Seguindo, grupos calvinistas holandeses e também alemães, franceses e escoceses. Então, o que eu tenho aqui? Instalaram-se na cidade. A dominação britânica sobre a região acentuou-se no final do século XVIII, após a guerra Grã-Bretanha e Holanda. Esses que foram para lá, na tentativa de montar uma vida, uma família, constituir família, etc. Olha aí, foram com a cara e a coragem. Esse calvinismo aqui é da religião de João Calvino. Eram holandeses, alemães, franceses, escoceses, que queriam viver da terra e vão defendê-la. Com certeza, né? Veja, a minoria branca havia imposto à maior parte da população sul-africana, composta por negro, um regime de segregação racial conhecido como apartheid. É isso que você ouviu agora há pouco, aluno. A minoria branca acabou impondo à maior parte da população que era negra essa diferença racial, chamado apartheid. Mas como, professor? Pelo fato deles serem
os colonizadores, descendentes diretos dos britânicos, dos holandeses, e aí começaram a ter essa diferença entre os negros e os brancos. Isso foi uma página negra da nossa história também, que de fato aconteceu. Nesse regime, por exemplo, do apartheid, os negros eram forçados a viverem separadamente dos brancos. Negro para um lado, branco para outro. Além disso, a população negra não tinha os mesmos direitos políticos e econômicos que a civilização branca, que era a minoria. Olha só, professor, mas como que eles deixaram isso acontecer? Pois é, a dominação. Teve época, senhores, no século XVI, XVII, os brancos se julgavam superior aos negros. Somente com o tempo é que vai ter essa ideia de perceber que todos eram iguais. Mas essa dominação do apartheid foi tenso. De fato aconteceu. Vejam. Aí você vê lugares para negros e lugares para pessoas brancas. No ônibus, por exemplo, os negros sentavam atrás, porque balançava mais. As melhores poltronas eram para os brancos. Praias eram frequentadas só por pessoas brancas. E praia só para negro. Uma diferença radical. Mas aconteceu. Infelizmente. Ó, olha aí a praia aí, ó. Proibido para branco e proibido para negro. Ou seja, branco não toma banho em praia de negro. E negro não toma banho em praia de branco. Penas, multas, chicotadas, trabalho forçado e prisão. Se o negro invadisse o território de um branco, já era alertado. Em 1948, com a chegada do Partido Nacionalista ao poder, novas leis foram elaboradas proibindo casamentos mistos, o compartilhamento da área habitacionais e de espaços públicos, como escola, cinema, meio de transporte, competição esportiva, etc. Isso nós estamos vendo na África do Sul. Quando eu comecei a falar sobre ela aqui, ó. Cidade do Cabo, certo? Bom, aqui, aluno, isso é recente. Isso foi agora, 1948. Com a chegada do Partido Nacionalista ao poder, novas leis foram elaboradas proibindo o casamento entre brancos e negros. Ou negros com branco. Ou seja, na época, branco casa com branco, negro casa com negro. O que não poderia haver é um casamento misto. Para quê? Para não misturar a raça. Simples. Muito simples. Certinho? Por que disso tudo? Cara, isso vai das ideias desse período aí que os caras eram muito louco, né? Muito louco isso. Líderes negros como Nelson Mandela e Bantu Stevens Biko, eles foram punidos por seus ativismo político. Ou seja, começaram a ir para as ruas, protestarem. Tanto é que, olha essa mão aí, ó, movimento negro. É a mão do Nelson Mandela, que você já consegue ver em vários movimentos sociais, hoje nos Estados Unidos, hoje no Brasil. A questão do punho fechado para cima, a questão da resistência, da luta. Vidas negras importam, lembra lá
do George Floyd, né, o negro que morreu. Pois é, Mandela, pelo seu ativismo político, ele vai ser preso por 27 anos. E Steve Biko foi torturado e morto pela polícia em 77. Tudo porque se levantou contra os brancos na África do Sul, que era minoria. Compreende isso? Pois é. Nelson Mandela, quando sai da prisão, se torna presidente. Olha aí. Era um nome forte, o cara que lutou contra essa segregação, essa divisão, aí já com a faixa presidencial. Tinha um nome carinhoso que o povo chamava ele, tipo como se fosse o meu paizinho, assim. Em 91, olha o punho fechado. Em 91, o governo da África do Sul vai acabar cedendo pressão antirracista e bloqueios internacionais. Começou aí a revogar o apartheid, ou seja, passa a não existir mais. O presidente Frederico de Klerk instituiu reformas democráticas e no dia 22 de dezembro de 93, o parlamento aprovou o projeto de Constituição e põe fim ao apartheid. Aluno, eu estou falando recente isso. Isso há 20 anos. 90, 2000, 2000, aí, ó. 30 anos, né? 30 anos, né? 40 anos. 40 não. 90. Aí logo vai dar 2000, 2010, 20 e poucos anos. 25 anos. É isso aí, por aí. Olha aí. No dia 10, lembram-se do punho fechado. Vidas negras importam. Essa aí é a mão de Mandela. No dia 10 de maio de 94, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Com a sua eleição, ele vai pôr fim ao secular domínio político dos brancos, diga-se, da minoria branca daquele país, que controlava tudo. Olha lá. Aí a gente parte para as colônias francesas. Eu saí da África do Sul, vamos para a colônia francesa. O governo francês, ele vai procurar negociar formas pacíficas de ruptura com diversas colônias, como a colônia de Camarões, Senegal, Madagascar, Costa do Marfim e Mauritânia. Em 1960, o Império Colonial Francês da África estava praticamente desfeito. Por quê? Vai chegar em acordos pacíficos. Isso é bacana. Logo teremos a independência da Argélia. Como foi que se deu? Vai haver uma intensa luta armada na Argélia, isso situado no norte da África, onde 10% da população, 10%, era de origem francesa. E essa minoria opunha-se à separação da França. Como que pode? Porque eles foram explorados, colonizados pelos franceses. Aluno, 10% de uma população é muito pouco. E os caras têm um domínio fortíssimo. Como pode? Por isso resistiu à Frente de Libertação Nacional. Observe que a Frente de Libertação Nacional aparece em quase todos os países. Vocês já viram lá no Vietnã, que surgiram no Vietnã, na República do Vietnã, e agora, Frente de Libertação Nacional. Resistiu em 1954, começa então aí uma luta pela independência. Aí a Argélia vai para cima. No ano de 1961, o presidente francês Charles de Gaulle
obteve por meio de um referendo popular, carta branca, para negociar a paz da Argélia com a Frente de Libertação Nacional. Já em 62, a independência da Argélia foi reconhecida pela França. Que olha só, 10% da população era francesa. Mas isso não significava que deveriam mandar. Pelo contrário. Vejam. Na sequência, partimos para outro. Colônias belgas. Talvez foi uma das mais rigorosa metrópole, sistema imperial que vai deixar um marco profundo nessa sociedade. As regiões africanas que estavam sob dominação belga correspondiam aos atuais países da República Democrática do Congo, de Ruanda e Burundi. Eram 3: Congo, Ruanda e Burundi. O que vocês estão vendo aqui, senhores alunos, prestem atenção. A técnica utilizada pelos belgas era rigorosa. Eles estão segurando mãos de pessoas. Ou seja, esses negros recebiam uma certa quantidade de cartucho e sal. Se um companheiro fugisse, eles tinham que abater. E para poder abater, para poder comprovar, tinha que mostrar as mãos. A alimentação eles não tinham. Então o que eles faziam? Acabavam caçando, mas a munição não era para caça, era para controlar esses movimentos. E acabavam botando companheiros, tiravam suas mãos para comprovar a rebelião. Só assim eles podiam matar a caça. É uma coisa muito louca, justificando o porquê daquelas mãos. Chegava a ponto de matar companheiro, claro, degolado, mas a caça, a munição era utilizada para matar a caça, para ter uma alimentação mais diferenciada. Os belgas, eles foram terríveis nesse tipo de colonização. E aí fazia questão, ó, nós não gastamos munições em vão. Assim diziam. Aqui é um par, não, aqui é uma e aqui é outra. Eles segurando aqui a mão do que eles abateram. E esse aqui, ó, tá olhando fixamente. Tá? Louco, né? Muito louco. Olha lá. Em 1960, Patrice Lumumba, líder do movimento nacional congolês, ele vai proclamar a independência do país. Pouco depois, iniciaram-se movimentos separatistas em algumas províncias congolesas. Em Katanga, o líder Moise Tombé era apoiado por belgas interessados nas riquezas minerais daquela região. Aí você olha para a cara dele e já vê uma cara assim de mal-estar, corrupto, porque tinha interesse exclusos aí. Não era à toa. Aí. Mas acontece o seguinte, olha lá. Para manter a unidade do país, Lumumba, que é esse daqui, ó, Lumumba, esse aqui é Moise Tombé, esse daqui é Moise Tombé. Lumumba, que é esse daqui que vocês estão vendo, esse. Para manter a unidade do país, Lumumba pediu auxílio às forças internacionais da ONU. Não obteve apoio
recorrer à União Soviética, o que provocou a reação dos grupos ligados ao bloco capitalista. O chefe do exército, o coronel Mobutu, prendeu Lumumba e o levou para Katanga, onde foi assassinado em fevereiro de 61. Por quê? Estava se tornando um ativista. Era necessário cortar o mal pela raiz. Coronel Mobutu. O coronel Mobutu assume como ditador em 65. Derrubando Tombé do poder e o Congo passou a ser oficialmente dominado como República do Zaire. Mobutu dirigiu o país até 97, quando uma rebelião liderada por Laurent Kabila derrubou-o do poder. Kabila, ao assumir o governo, retornou ao antigo nome do país, República Democrática do Congo. Aluno, mas essa briga para chegar ao poder, para destronar o líder, para assumir o lugar dele, não é para outra coisa não. É os interesses. A África do Sul ela é muito rica em minério. Tá? Vejam as colônias portuguesas. Uma das últimas regiões da África a conquistar independência foi a que se encontrava sob dominação portuguesa. Isso porque o ditador Antônio Salazar, que governou Portugal de 32 a 68, ele manteve o país isolado da onda liberal que se espalhou pelo mundo no pós-guerra. O regime autoritário prolongou-se pelo governo de Marcelo Caetano até 1974. A resistência portuguesa à descolonização africana somente se desfez com a Revolução do dia 25 de abril de 1974, conhecida como a Revolução dos Cravos, que pregava o estabelecimento da democracia em Portugal e o fim do colonialismo. Por quê? Porque Portugal foi uma das primeiras potências a conquistar o mundo, tanto portugueses como também os espanhóis. E eles continuaram com essa mesma pegada, a explorar. Aí veio as colônias, depois veio o processo de neocolonial, e eles continuavam explorando. E aí, somente no ano de 1974, é que vai deixar de vez o processo desse período neocolonial. Tá certo? Bom, mas isso, claro, o que passamos aqui, tanto pela África, como as colônias portuguesas, belgas, francesas, observe que a África sofreu. Também falei sobre as colônias asiáticas e oceânicas que foram exploradas e conquistadas, dominadas pelos países europeus, não foram fáceis. Foram várias mesmo. E aí chegamos, então, ao final desse assunto, quando se fala sobre a descolonização africana e asiática. E os grandes poderosos que passaram por esse poder, e aqueles também que tentaram, de qualquer forma, chegar e foram abatidos muito antes do tempo. Ok? E aí, na configuração africana, esses camaradas deixaram uma história para se ver lá na frente. Bom, vem para mim, aluno, daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos, não sai daí, é muito rápido, não vai dar nem tempo de tomar uma água ou ir ao banheiro. Aí você que está anotando, com certeza vai anotar mais ainda na nossa revisão. Até daqui a pouco, tchau, tchau.